Continuando o planejamento estratégico, temos aqui o seguinte, né? Para você fazer isso na sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é revisar e definir a missão da organização. Então, é muito importante você definir qual é a missão da sua organização. Também é importante estabelecer metas e os objetivos a longo prazo. Então, você tem que ter metas, né? O que é que está mais próximo e o que é até onde você quer chegar no longo prazo. Analisar e formular estratégias para alcançar os objetivos. Então, você tem uma missão clara, concisa, estabeleceu metas e os seus objetivos a longo prazo. Então, você vai analisar e formular estratégia para alcançar esses objetivos, ou seja, as formas com que você vai atingir esse objetivo. E, por fim, você vai implementar as estratégias por meio dos projetos, né? Então, todas essas estratégias vai virar projeto. A missão, estabeleço meta, defino objetivos de longo prazo, analiso e formulo estratégia e essas estratégias viram projetos. É assim que acontece. Exemplos de missão de empresa: fornecer serviço de design de hospitais, fornecer serviço de design de dados e voz, fornecer serviço de tecnologia de informação, aumentar o valor dos acionistas, fornecer produtos de alto valor para os nossos clientes. Vocês podem observar aqui algumas missões, né? Umas boas, outras nem tanto. Vamos observar aqui duas missões de empresas bem destacadas e famosas. A primeira delas é o Facebook. Todo mundo conhece o Facebook. A missão do Facebook é a seguinte: dar às pessoas o poder de criar comunidades e aproximar o mundo. Então veja que é bem claro o que o Facebook quer passar. Vamos aqui agora ver a do Google. A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Veja que a do Google é bem clara e dá uma ideia de como é que deve ser, de como é que eles devem trabalhar. Portanto, o planejamento estratégico é o processo de avaliar o que somos e decidir e implementar o que pretendemos ser e o que faremos para consegui-lo. A estratégia descreve como uma organização pretende cumprir com os recursos disponíveis no ambiente atual e futuro. Então, essa definição ela é bem clara, né? Para ocorrer esse planejamento estratégico, você tem que fazer uma avaliação. O que somos? Então você vai refletir sobre tudo que tem na empresa, o que é o ponto de partida, qual é o ponto de chegada. Então você vai decidir o que você vai implementar para sair de onde você está para ir até onde você quer. Basicamente isso. Então, para isso, nós vamos ter o plano estratégico, que seria a missão, e o plano tático operacional, que seria as metas, né? Você tem lá o planejamento estratégico, que vem a partir da missão, e você implementa essa estratégia através do projeto que obtém os resultados. E isso é um ciclo que vai acontecendo durante o tempo que a empresa existir, né? Vocês podem observar nesse gráfico aqui que está presente no monitor. A seleção e o gerenciamento de projetos falham no suporte ao plano estratégico. Quando é que isso acontece? Quando você tem uma situação em que um grupo escreve um plano estratégico, outro grupo seleciona os projetos, um terceiro grupo implementa, você tem aí 3 grupos diferentes, cada um fazendo uma coisa diferente. Se sua empresa não for bem organizada e a comunicação não for o forte da sua empresa, pode acontecer que um grupo não entendeu qual é o objetivo do outro grupo e a implementação falhar. A falta de integração faz o projeto falhar em diversos sentidos, né? Exemplo, prioridade. Então, quando esses grupos eles não estão integrados, você pode falhar. Você pode falhar na definição de prioridades. Se o objetivo da empresa não está claro, né, então quem vai operacionalizar isso, quem vai implementar as estratégias, quem vai criar os projetos, se ele não tiver com o objetivo bem claro, pode ser que ele coloque as prioridades, outras prioridades, sem ser a correta prioridade da empresa. A aplicação de recursos, né, se a integração não estiver correta, você não definiu a prioridade corretamente, então aquela aplicação, os recursos podem ir
para demandas que não são tão prioritárias. Utilização de ferramentas e técnicas, mesmo caso da aplicação de recursos. Não definiu uma prioridade, então a utilização de ferramentas e técnicas pode ser que seja aplicado para atingir objetivos que necessariamente não estejam dentro do escopo atual da empresa. Métodos de controle com ajustes apropriados à cultura da organização. Se você não entender o contexto da organização, você pode aplicar métodos de controles que não sejam apropriados. De repente, você está num ambiente que não é competitivo, você está num ambiente colaborativo e você colocar métodos que estimulem a competição, não vai dar certo. Então, você tem que entender o contexto para poder aplicar. Você não pode aplicar de uma forma aleatória. Aqui eu vou elencar alguns problemas, problemas típicos de empresa que não possui um processo de gerenciamento de portfólio. Exemplo, gap de implementação. O que é isso? Falta de entendimento da estratégia da organização entre a alta gerência e a de nível médio que implementa. Então aí você tem dois grupos, e esses dois grupos, se eles não estiverem alinhados, pode gerar esse gap de implementação, que é essa falta de entendimento entre esses grupos. A política de organização também pode ser um problema. A influência política na escolha dos projetos não baseados em fatos e razões. Então, quem tiver à frente, ele pode usar sua influência para priorizar determinado projeto, que pode não ser o objetivo da empresa. Por exemplo, um gerente pode botar um projeto porque vai beneficiar uma pessoa que ela é amiga do gerente de projeto. E aquele projeto não necessariamente está alinhado com a prioridade, mas ele quer beneficiar uma determinada pessoa, um determinado grupo de pessoas, e por aí vai. Então, quando você utiliza da sua influência política ao invés de técnica, pode ocorrer isso dentro da organização. Conflitos de recursos e multitarefa. Problema de alocação de recursos que precisam ser empregados em diversos projetos ao mesmo tempo. Então você tem os diversos projetos e aí os seus recursos você quer otimizar, colocando eles nesse